como Deus age na vida das pessoas. E qual sentimento você conseguiu identificar, tio Célio? Sentimento de... que eu me identifiquei, assim, foi um pouco de... Do que você identificou no preocupação, desenho? tristeza, né? Tristeza. Ela estava muito triste, né? Muito Tanto triste. a mãe do menininho no começo do desenho, quanto a viúva de Sarepta, que estava triste também, porque ela estava vivendo uma situação um pouco parecida, um momento muito difícil na vida dela, e depois ela viveu um outro momento pior ainda, de uma tristeza muito mais profunda. Um sentimento de tristeza por não ter o que comer, por não ter de onde tirar o que comer. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Na época não tinha McDonald's. Na época não tinha lanchonete em lugar nenhum. Na época não tinha cachorro quente. Na época era pão, eram as coisas que se tirava da terra, eram os animaizinhos para carne, e ela só tinha farinha e um pouquinho de azeite, e ela ia fazer o último bolinho, o último pãozinho, e ela, na tristeza que ela tava, ela já não tinha mais esperança naquela situação. E ela, por não ter mais uma esperança naquilo tudo, ela achava que ia comer aquele pãozinho com ela, com o filho dela, e depois ela iria só esperar a morte. Mas... ela já estava aguardando a morte, né? Verdade. Mas aí como é sem que Deus esperança faz? de nada mais. Exatamente. Como é que Deus A fez? providência veio logo. Justamente. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 24, conta toda essa história da viúva de Sarepta. E aí, o que Deus faz? Deus fala com o profeta Elias, que também estava numa situação difícil, porque a água tinha acabado, o rio da onde ele estava secou, e aí ele não tinha mais de onde beber água. O profeta Elias também estava sem ter como conseguir o alimento dele. Ele era alimentado por corvos. Deus mandou corvos para alimentar o profeta Elias. Ele tinha ali muita água, e quando a água acabou, Deus mandou que ele fosse em um lugar para ser alimentado por alguém que não tinha como alimentá-lo. Que ela não tinha comida também, Teté. Como é que Deus faz isso, tio Célio? Nosso Deus é muito poderoso, Como é que né? Deus manda uma pessoa que não tem mais o que comer para ser alimentado por outra que também não tem o que comer? Temos que ter muita fé no nosso Deus, porque quando a gente menos espera, as providências dele lá do céu vem chegando, né? Isso aí, literalmente, de todas as maneiras que a gente imagina e que a gente não consegue imaginar. E aí o profeta Elias foi para onde Deus mandou, e aquela mulher confiou na palavra de Deus através daquele profeta, e ela fez a vontade de Deus. E aí ela fez o último pouquinho que ela tinha, e ao invés dela dividir com o filho dela, ela primeiro deu para ele. E a partir do momento em que ela fez a vontade de Deus, a partir do momento que ela fez a vontade de Deus, Deus abençoou a vida dela através daquela atitude dela. Deus a abençoou, porque naquilo tudo tinha um propósito de Deus. Deus disse ao profeta Elias que ele mandaria que uma mulher o alimentasse, e ela obedeceu a ordem de Deus ali. E basta fazer um propósito com Deus, né? Ter fé naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque eu até me coloco até no... Fazer um mini testemunho aqui. Fazer um mini testemunho. O que aconteceu com a gente, entendeu? Pessoal, eu estava com apenas uma quantia em mãos. Botei tanta fé no meu Deus que eu disse assim para Deus: Senhor, eu só tenho esse aqui. Amanhã eu não sei o que eu vou comer, o que eu vou dar para minha família. Então, pessoal, fiz essa oração, comprei o que eu tinha que comprar, tive que comprar, comemos. Se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Num domingo, fomos à igreja.
Olha, Deus é tão maravilhoso que Deus usou uma irmã, que eu não vou nem citar o nome dela aqui, mas ela sabe quem eu tô falando. Deus usou uma irmã que chamou a minha esposa Kátia, né, tia Catinha, e foi cumprimentá-la. Mas foi cumprimentá-la. O que ela pessoal. disse pra mim: Deus mandou te dar. E ela me deu um valor que era o suficiente pra gente viver aquela semana. E a gente não tinha o que tirar para aquela semana. Quando passou essa semana, a gente também não sabia como seria a próxima. E Deus fez a mesma coisa com uma outra irmã. Usou uma outra irmã para nos abençoar. Que veio até a gente e falou a mesma coisa. Deus mandou te dar. E ela veio com o mesmo valor que a outra irmã tinha dado, que também deu para levar aquela semana. E na outra semana, uma outra irmã abençoou a gente também de outra maneira. E na outra semana chegou o que não tinha chegado por 2 anos e meio. Chegou o emprego para nossa casa. Uma notícia de um emprego também veio lá da igreja. Da nossa igreja. Do lugar onde a gente estava ali, com a fidelidade que a gente podia ter ali. Um lugar que a gente estava ali, Deus sabia como às vezes era difícil de chegar, porque a gente caminhava quase 1 hora para chegar, porque não tinha passagem para pegar ônibus, a gente ia a pé. Na época a gente estava morando mais distante. Ninguém tinha noção do que a gente estava passando dentro de casa, porque a gente não conta nada de dentro da nossa casa para ninguém. E sem saber a nossa real situação dentro de casa, Deus tocou em pessoas para nos abençoar. Sem contar com nossos familiares também. Exatamente. Nos ajudaram que sempre muito, nos até ajudaram. nos ajudam muito. Mas nesse hoje. momento específico, Deus nos abençoou dessa maneira. Porque com toda a imperfeição que a gente tem, Deus via o nosso esforço, o nosso sacrifício de continuar caminhando para a casa dele e de não desanimar e de não parar. Seja qual for a sua dificuldade, a sua luta, seja lá o que for que estiver te causando uma tristeza por mais profunda que seja. Se você perdeu alguém, a gente também, umas semanas atrás, teve um sentimento de tristeza porque a gente perdeu uma amiga muito importante para toda a nossa igreja e foi muito triste para todos nós. Mas mesmo que você tenha perdido alguém, se você está numa situação de desemprego como nós passamos por 2 anos e meio, com uma criança que tinha acabado de nascer. Isso era a maior preocupação minha. A maior preocupação, que dá para nossa. elas comerem. E se você não sabe o que fazer, você está atrás do trabalho, o trabalho não chega, você está correndo e nada resolve, não desanima, não desiste, não entrega os pontos, tenha fé. Se você ainda não experimentou orar a Deus e depositar a sua fé nele, faça isso agora, porque não há problema que ele não possa resolver. Deus tirou essa mulher de uma tristeza profunda que ela estava, que ela já tinha desistido de lutar e de viver. Ela ia comer e ia aguardar a morte. Deus tirou também ela de uma tristeza de ter visto o filho dela morrendo e levou ela a uma situação de alegria, extrema alegria, porque Deus a abençoou pela fidelidade dela, pela fé dela, por ela ter confiado em Deus e por ela ter feito a vontade de Deus, pela obediência dela naquilo tudo que aconteceu com ela. E temos que dar glória a Deus em tudo, pessoal. Dar glória a Deus em tudo. Tá passando necessidade? Dê glória a Deus. Tá passando um dia mais feliz da sua vida? Dê glórias a Deus. Tá? Exatamente. Nunca deixe de adorar a Deus, seja lá qual for a situação. Adore, ore, cante para Deus, busque a Deus, leia a palavra dele, continue caminhando para a casa de Deus. Se você não caminha para a casa de Deus, fica convite para você fazer isso a partir de agora. E se você estiver orando,
nada está acontecendo, você está pensando que nada está acontecendo, mas Deus está providenciando. Até no calado, no silêncio, Deus age. Então você tenha fé. Tem que ter fé, tá bom? Fé naquele nosso todo-poderoso lá de cima, que é Deus, tá bom, pessoal? Exatamente. Então não se desespere. Preocupação? Vai ter preocupação, mas não se desespere. Entregue tudo a Deus, sua vida a Deus. Tia Catinha. Exatamente, tio Célio. Salmos 119, 28 diz assim: a minha alma se derrete de tristeza. Fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Em meio à tristeza, seja lá qual for, quem vai te fortalecer, ó. É isso aqui, ó. Não apenas esse livro e essas páginas, mas a palavra que está aqui. O alimento de nossa alma. É isso que vai te fortalecer para não te deixar desistir, para não te deixar ser dominado pela tristeza. E Neemias 8:10 diz assim: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é o que, tio Célio? É a nossa força. É o que, TT? A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser forte? Quer se fortalecer em meio às lutas, às dificuldades, às tristezas da vida? Na vida a gente tá aqui, de repente tá aqui, daqui tá aqui, daqui tá aqui. É a vida, né? Exatamente. Se fortaleça na palavra de Deus.